Continuando então, resolvendo os nossos exercícios de estatística. Exercício 5.3, proposto para vocês na 16ª semana. A média aritmética das idades de um grupo de 120 pessoas é de 40 anos. Se a média aritmética das idades das mulheres é de 35 anos e a dos homens é de 50 anos, qual o número de pessoas de cada sexo no grupo? Média total, 120. Então, eu tenho um total de 120 pessoas. A média de todos eles é 40. Média só das mulheres, 35. Informação do problema. Média só dos homens, 50 anos. Então, eu tenho 3 informações que o problema forneceu. Ó. Esse tipo de problema foge um pouco da nossa noção básica de média aritmética. Ele requer alguns artifícios para a gente poder resolver. Transformação de fórmulas para que eu possa simplificar no final e chegar numa resposta, em função das informações que eu tenho, né? Então, eu montei o exercício para que a gente entenda e resolva da seguinte maneira. Média aritmética de um grupo de 120 pessoas. Média aritmética de 120 pessoas, 40 anos. O número de pessoas que eu tenho. Homens, H. Mulheres, M. Vou substituir as mulheres, a idade das mulheres, por X, para que eu monte uma equação linear com uma variável só. Se eu utilizar para homens Y, para mulheres X, a gente vai chegar no final com 2 variáveis, e 2 variáveis numa equação linear eu não consigo resolver. Então, a gente vai trabalhar com uma só. O que eu fiz, então? Homens mais mulheres, 120. 120 pessoas no meu agrupamento. Transportei para cá. Ó. Troquei M por X. H mais X, 120. H, isolei o X. H vai ser igual a 120 menos X. Ó. Mais X, operação inversa, menos X. Então, o número de homens da minha pesquisa equivale ao total, 120, menos o número de mulheres, X. Isso é lógica, né? Continuando. Soma das idades. Só do meu total, soma das idades, se eu somar todas as idades e dividir por 120, que é o número de pessoas da minha pesquisa, vai dar um total de 40. Se o 120 está dividindo, essa é a formulazinha nossa de média. Ó. Média é igual somatório dos valores dividido pelo total. Ó. A fórmula só está de posição com a posição trocada. 120 igual a 40. Soma das idades. 120 está dividindo, passa multiplicando. Soma de todas as idades é igual a média vezes 120. A soma de todas as idades me dá um total de 4.800. Chamei isso de equação 1. Ó. Soma de todas as idades, 4.800. Idade das mulheres, usei a letra X. O que eu vou fazer agora? Trabalhar com as duas outras informações. Média de mulheres, média de homens. Primeiro, média de mulheres, 35 anos. Como é que é média? Soma das idades dividido pelo número total de mulheres. Soma das idades das mulheres é igual a 35, dividido pelo número de mulheres da minha equação X. X está dividindo, passa com a operação inversa, multiplicação. Criei uma fórmula em que a soma das idades das mulheres é igual a 35 vezes X. Vou fazer a mesma coisa com a fórmula da idade dos homens. Soma das idades dos homens é 50. Como é que é média? Soma das idades dividido pelo total é igual ao número. Soma das idades dos homens dividido pelo número total de homens, que eu não sei, mas eu isolei lá em cima e chamei de 120 menos X. Total de pessoas menos as mulheres. Então, a fórmula vai ficar soma das idades dos homens é igual a 50 e é dividido por 120 menos X. Vou colocar entre parênteses, né? 120 menos X. Logo, a soma das idades dos homens é igual a 50, que multiplica 120 menos X. Mais uma equaçãozinha aqui. Ó. Então, se... equação 1, equação 2. Se para chegar no valor de 4.800 eu preciso da soma das idades multiplicada pela média dos homens e das mulheres, primeiro, 35 vezes X é 35 vezes média das mulheres vezes o número de mulheres, mais média dos homens vezes o número de homens, 120 menos X. Aqui o meu 120 menos X entre parênteses. Ó. Como ele está entre parênteses,
eu posso multiplicar. Propriedade distributiva. 50 vezes 120, 6.000. 50 vezes x, menos 50x. Tem o sinal negativo. Abaixei a minha equação linear. Então, volto a frisar com vocês. Ó. Por que eu usei só a letra x? Para que eu usasse o artifício de ter uma variável só. Se eu colocasse x e y, chegaria nesse ponto com duas variáveis numa equação linear, eu não ia conseguir resolver. Então, fiquei com uma equação 35x mais 6.000 menos 50x é igual a 4.800. Os valores que são semelhantes, 35x com menos 50x, menos 15x. 6.000 menos 15x é igual a 4.800. Vou isolar a variável x, equação linear. O meu 6.000 passa com a operação inversa, está somando, passa diminuindo. 4.800 menos 6.000, menos 1.200. Sinal negativo dos dois lados. Menos 15, passa com a operação inversa, está multiplicando, operação inversa, divisão. Menos com menos, mais. 1.200 divididos por 15, 1.200 divididos por 15, dá um total de 80. X é a idade das mulheres. X é 80. Então, 80 são mulheres. Se 80 são mulheres, a diferença é o que está faltando. Ó. O que está faltando para eu descobrir quantos são os homens. 120 menos 80, 40 são os homens. Um agrupamento, uma pesquisa com 120 pessoas, com um total de 80 mulheres e 40 homens. Então, volto a frisar, ele foge um pouco do nosso raciocínio normal de cálculo de média, mas eu utilizei em todos os pontos a fórmula da média aritmética para concluir que o total de 120 pessoas é formado por 80 mulheres e 40 homens.